pessoas, vamos falar sobre milícias na formação da segurança pública Já avisei que vai dar merda isso. e da política brasileira? Ou, em outras palavras, vamos tratar da forma patética com que o Estado de Direito entregou o controle da segurança pública Ih, rapaz. e praticamente de todo o ordenamento político nas mãos de grupos criminosos, ameaçadores e desarticulados com o bem-estar social. Graças a Deus. Porque sim, nós estamos morro abaixo, e eu diria que tem muito morro para descer ainda, no processo de completa desarticulação do que nós entendemos como legalidade, como constitucionalidade ou como uma estrutura de segurança pública amparada em cidadania e, claro, no conceito básico de um contrato social de prosperidade. Não entendi. Não entendi nada. E olha, vai ficar bem pior, vai piorar bastante, até porque dentro das próprias engrenagens do Estado, essas milícias já se infiltraram. Nós não sabemos exatamente em qual medida, e nós nem sabemos se arrancar essa erva daninha dessa estrutura pode comprometer toda a articulação desse Estado e nos desmoronar para sempre. A questãozinha, no mínimo, pesada, no mínimo complexa e levada muitas das vezes com muita ingenuidade, ou talvez mais do que ingenuidade, alienação mesmo, né? Para você que dormiu nos últimos anos de formação do poder no Brasil, milícias dizem respeito a grupos que exercem poder, principalmente poder de segurança, sem vínculo explícito com o Estado, sem vínculo declarado, se é que você está me entendendo, com o Estado, né? Então, essas forças acabam assumindo o controle de boa parte da organização da sociedade, começam a impor uma estrutura calcada no medo e não necessariamente na obediência da lei. É uma espécie de cópia mal feita do Estado exercendo controle. Se nós entendêssemos, por exemplo, que a sociedade funciona como um organismo vivo e o Estado, junto com o seu sistema jurídico, compõe o DNA que organiza, ordena essas células sociais para gerar coesão nesse organismo, nós poderíamos entender que as milícias são uma espécie de RNA defeituoso, que não copia a mesma estrutura do DNA original e acaba gerando inúmeras estruturas anômalas neste organismo, cânceres, que passam a tomar, de certa forma, o controle da organização desse mega corpo social. Então, essas milícias são uma espécie de metástases descontroladas que assumiram ou que estão assumindo pouco a pouco o controle, né? Nós poderíamos talvez tentar entender com mais profundidade o funcionamento dessa fita de RNA, mas a dedicação a isso não tem sido muito grande, porque justamente a gente sabe que as entranhas dessa estrutura de poder, dessa nova estrutura de poder, é muito profunda, né? Então, precisamos entender o funcionamento disso. Para você que curte qualquer assunto de segurança pública, essas questões vinculadas a milícias, a poder paralelo, foram tão bem adaptadas para o cinema e para a literatura nos últimos anos, que vale a pena você dar uma olhada, viu? Olha, do cinema, a minha obra preferida na análise do processo, da evolução dessa dinâmica, é O Poderoso Chefão, a obra literária do Mário Puzo, e a adaptação para o cinema é do Francis Coppola. É assim, absurda a forma como essa produção, tanto literária quanto cinematográfica, retrata a articulação, tanto interna quanto externa das milícias. Retrata a formação das máfias nos Estados Unidos,
inclusive estudadas pela Escola de Chicago, que eu vivo citando dentro dessas aulas, que é uma das escolas de sociologia mais importantes do mundo, e claro, uma das produções mais sensíveis para esse campo. Vale muito a pena assistir, até produções brasileiras como Tropa de Elite, que também trouxeram um olhar bastante contundente sobre a brutalidade desse cenário por aqui, entremeado ao narcotráfico, à indústria da fome e, claro, a anuência do Estado para que essas estruturas continuem articulando. Então, o retrato disso já é comum e por isso que eu estou dizendo que, caso você não saiba sobre milícias, sobre máfias, sobre poder paralelo, é porque realmente você dormiu nos últimos anos, porque é um dos assuntos mais intensos no debate de segurança pública. Bom, vamos organizar umas informações. Primeira coisa que nós precisamos estabelecer: a partir de quando? Olha, a estrutura de um poder paralelo, nesse formato que eu estou descrevendo, é tão antiga quanto a organização do próprio Estado brasileiro. Ao longo dos anos, nós acompanhamos essa ordem de poder anômalo desde o princípio da nossa formação política. Quando nós temos registros disso? Olha, a própria existência aqui dos donatários nos primeiros anos da estrutura política brasileira já era uma representação, de certa forma, miliciana. Se você interpretar que os donatários, embora estivessem vinculados ao Estado português e deveriam aqui traduzir as normas, as leis de Portugal, a ação deles era completamente fora do eixo. E cada donatário colocava sobre a sua terra uma estrutura de poder, de controle, de dominação e de exploração, conforme o que conseguia fazer e conforme princípios individuais. Ao longo da história, além da formação dos donatários, nós vimos como os bandeirantes também atuaram dentro de uma estrutura também, se eu conseguir escrever a palavra, bandeirantes, também fora, completamente fora do que era a premissa do Estado, ou seja, longe dos olhos do Estado, da fiscalização, já que esse país ainda era uma selva, talvez ainda seja, eles acabaram determinando a sua postura, as suas ações, conforme o que era interessante para eles, não necessariamente para o bem-estar social, né? As ordenanças ou os corpos auxiliares também vinculados ao poder também acabaram se desenvolvendo como queriam, fora, digamos, de um senso de Estado, copiando as normas de justiça. Não aconteceu assim. E talvez as ordenanças, na verdade, vinculadas à Guerra do Paraguai, né? Acredito que você já deve ter estudado isso mais do que eu em história. E eu acredito que a relação que eu mais goste desse processo, com a qual eu sou mais simpático, é o que aconteceu com Lampião, Maria Bonita e toda a estrutura do cangaço no nordeste do país, que é uma história quase romântica de uma nova ordem de poder desvinculada do Estado. Está vendo como a estrutura de um poder paralelo é quase paralela à própria história do Brasil? Nós temos convivido com isso há muito tempo, com outros nomes, com outras designações, mas faz parte da nossa estrutura, né? E mais recentemente, eu acredito que aqui, marcando os anos 80, 90, a ação do narcotráfico tenha marcado um novo capítulo das milícias no Brasil. Fiz uma aula inteira sobre essa questão, provavelmente você deve ter visto uma aula sobre drogas, e eu mencionei como os anos 80 foram poderosos para isso, considerando que as potências andinas exportadoras de drogas abriram uma rota pelo país e, claro, criaram uma nova estrutura de poder, não só por lá, mas aqui também, né? Na medida em que a exportação evoluía,
e que essas potências tornavam-se mais fortes, a estrutura do narcotráfico finca raízes aqui. Então, o que você ouve muitas das vezes na TV sobre milícias nas favelas brasileiras tem mais associação com esse último recorte da formação brasileira. E hoje nós sabemos que o narcotráfico não envolve só tráfico de drogas sintéticas pesadas. Já foi para muito além disso, envolvendo roubo de cargas, tráfico de influências, tráfico de armas, uma série de, vamos dizer, atividades de mercado. E hoje, seguir a trilha da droga, a trilha do pó, feito no João sem muita noção do que está fazendo, não é muito sensato como a Polícia Federal age hoje. Eu tenho pena, porque olha, não, droga hoje é um dos últimos interesses do narcotráfico, porque é óbvio demais, né? Outras atividades acabam ganhando muito mais relevo e nós sabemos que dos produtos traficados ou contrabandeados no Brasil, droga está quase em último lugar, não é mais um dos produtos principais. Não é à toa, minha senhora, que quando eu faço aula sobre segurança pública, a primeira coisa que eu cito é falta de inteligência na polícia, porque não entendem direito como é que funciona essa estrutura. Então, nós estamos convivendo com essas estruturas de poder paralelo há muito tempo. E é inevitável que quando surge, quando brota o poder paralelo, é porque o poder oficial, o que a gente chama de Estado de Direito, não está funcionando direito. É uma questão meio óbvia, quase intuitiva, concorda? Se o chefe não manda, outro chefe surge. Kant dizia que toda sociedade é mantida por uma ordem de poder, mas eu nem preciso retomar Kant aí para isso. Qualquer noção básica de organização social tem essa noção, de que se o oficial não funciona, outros acabam ganhando espaço. Então significa que uma das principais, ou talvez a causa mora aqui do avanço das milícias no Brasil, seja a fragilidade, a debilidade do Estado de Direito, da estrutura de justiça, da estrutura de segurança pública, do que deveria desenvolver esse poder. Bom, por que essa falibilidade do Estado de Direito? Porque ele se deixou reduzir? Por que ele se deixou debilitar com tanta intensidade? Bom, nós já falamos disso algumas vezes dentro da nossa organização aqui. Acredito que uma das mais claras ou uma das mais importantes seja, evidentemente, a falta de planejamento na gestão de segurança pública e de organização social, ao longo de praticamente todos os episódios em que forças paralelas surgiram. Inclusive, fazendo um parênteses, se você quiser associar nessa matriz aqui o que eu já sustentei, que é da Escola de Chicago, inclusive, da teoria das janelas quebradas, funciona com perfeição, tá bom? A teoria das janelas quebradas sustenta que onde há qualquer sinal de ausência ou de negligência, onde há qualquer janela quebrada, a tendência é que o crime se espalhe ou que outras estruturas acabem ampliando a negligência e o abandono. Quem fala disso é o James Wilson, junto com outros teóricos na Escola de Chicago. Então, é o que fundamenta o poder paralelo surgir a partir da falha no Estado de Direito. Essa questão sobre planejamento político, planejamento estratégico, sobre a dinâmica urbana, sobre a dinâmica de segurança pública, vem muito clara e muito simples na própria discussão do Sérgio Buarque de Holanda sobre amadorismo no Brasil, numa obra inclusive chamada O Homem Cordial, que eu já devo ter citado em mais de 599 aulas ao longo dos últimos anos. Inclusive, a análise do Sérgio Buarque de Holanda em O Homem Cordial nasce da análise
das capitanias hereditárias por aqui. Na visão dele, houve, claro, uma ambição muito grande na gestão do Estado brasileiro. Claro, né, nos primeiros tempos, Portugal estava empolgadíssima com a possibilidade de ter uma colônia de dimensões continentais, já que Portugal estava bem quebrada, né, meio pobre, meio devastada, seria fantástico conquistar, né, uma ambição gigantesca, mas que não veio acompanhada de, digamos, uma visão, né, estratégica, vamos dizer, nesse caso aqui, de uma visão profissional, ou se você preferir, uma visão técnica, que eu acho inclusive até mais bacana, ou de recursos para fazer funcionar. Então, na carência de uma visão especializada ou de recursos compatíveis, né, a estrutura desanda. E aí outras ordens de poder acabam funcionando. Então, faltou visão técnica e recursos para sustentar as capitanias hereditárias, para sustentar a estrutura do império avançando pelo interior do país, para sustentar um ambiente de guerra com um país semi-falido, como na verdade ele está até hoje, para sustentar territórios até então desconhecidos e uma força policial débil na região nordestina brasileira, e por fim, para sustentar um avanço urbano gigantesco, monstruoso, né, a partir de uma base de urbanização completamente sem planejamento, principalmente na periferia, e claro, com forças policiais, inteligência policial deficitária. Faltou técnica, faltaram recursos. Isso é um dos principais fundamentos para entender esse Estado de Direito. Se você for, né, analisar aí quem comanda secretarias de segurança pública, quem comanda Ministério da Justiça, quem comanda, né, as corporações policiais do Brasil, quase sempre ou não são grupos, equipes com uma visão técnica apurada para o que é a realidade do poder estabelecido fora dos olhos do Estado, ou você vai ver que são instituições que não têm recursos bastantes para conseguir, vamos dizer, estabelecer a ordem do Estado de Direito, né? Você vai analisar, por exemplo, as ordenações policiais no Brasil, de Polícia Federal, de Polícia Militar, você vê a deficiência absurda de recursos, até desde contingente policial até armamentos. Da mesma forma como falta um plano estratégico, uma visão técnica para conseguir lidar com uma realidade tão avançada como essa desse poder paralelo. A estrutura do narcotráfico é uma das mais poderosas, entranhada na estrutura de poder, com influência no sistema de justiça. Como é que se lida? Talvez aqui, na defasagem desse plano político estratégico, o que nós possamos realçar com mais precisão é a defasagem legal, porque as leis brasileiras não entendem direito o que é milícia, como enquadrá-la como atividade criminosa e de que maneira punir essas lideranças ou o braço desses poderes. Para o senhor ter uma noção do que eu estou dizendo, o Código Penal brasileiro não tem enquadramento para milícia. Não tem. Tem enquadramento para formação de quadrilha. Mas formação de quadrilha não tem nada a ver com formação miliciana. Formação de quadrilha é uma reunião para uma atividade criminosa ou para atividades criminosas específicas. Aqui nós estamos falando de uma rede de poder de controle social, de controlar regiões inteiras, de estabelecer uma nova ordem de Estado. Não tem. O Código Penal brasileiro, inclusive, é dos anos 40. Na época, as atividades milicianas já tinham ficado mais, vamos dizer, controladas ou talvez mais locais. Não era uma realidade nacional, como é hoje, né? E a atividade do narcotráfico nem era sonho no Brasil, nem se imaginava que chegaria a esse ponto. A realidade mudou,
o contexto é outro e não veio um planejamento político estratégico para lidar com isso. Não vieram especialistas para tentar alterar a estrutura de justiça, até para aperfeiçoar a investigação, para aperfeiçoar o circuito do dinheiro, porque você investiga dinheiro, você não investiga droga, né? Ou para ampliar os recursos dessa estrutura. Então a gente tem uma lei dos anos 40 para lidar com problemas do século XXI. Olha que absurdo. Tanto o penal quanto o processual penal são extremamente defasados. Você já deve ter me ouvido falar disso. É uma das chagas mais severas do nosso corpo social e que está longe de ser curada. Porque é um processo demorado, você deve imaginar, atualizar uma legislação. E a gente sabe que hoje as políticas públicas estão mais focadas em conseguir votos, em produzir propostas que tragam votos, como, sei lá, reduzir a idade penal, né? Punir aborto, que mais? Criminalizar maconha, essas besteirinhas aí, porque isso dá voto. E isso são propostas que você decide assim, ó, da noite para o dia, enquanto mais urgente que é refazer o penal e o processual penal para lidar com a complexidade desses contextos, para insuflar recursos no sistema de justiça, de policiamento, não acontece. As janelas continuam quebradas e os vândalos continuam ocupando, né? Então, perigoso isso. Aí talvez você pense assim, mas não é interesse da população brigar contra? Você está dizendo que o povo não quer? Você está dizendo que essas outras discussões são mais populares do que acabar com a milícia? E essa gente que sofre com a milícia nos morros? Aí é que tá. Talvez essa população sofra mais com o Estado de Direito do que com a milícia. A milícia talvez não seja um elemento tão ruim para as pessoas que estão sob a tutela dela. Então nós temos aqui, vamos dizer, um poder disciplinador. Só para eu poder citar Michel Foucault, porque combina super com isso, uma estrutura de valores, uma estrutura de influências e de controle social muito mais profunda do que simplesmente traficar drogas, armas ou coisas do tipo. Como eu estou dizendo, milícia é muito mais do que uma atividade criminosa. Quer dizer que eu estou querendo dizer que para muitas regiões o crime compensa? É isso? É isso, minha senhora. O crime compensa. E como o crime compensa neste país? Nós estamos vivendo uma inversão de valores abrupta e o Estado não compensa. Obedecer às leis tem compensado cada vez menos. Então, o que a milícia oferece para quem está sob a sua tutela, vamos dizer que de um laço social, né? Olha, a milícia hoje representa um circuito de proteção gigantesco para as pessoas que vivem sob a sua tutela. Proteção de que sentido? O miliciano ajuda ali a questão de pôr comida na mesa das famílias que estão com problema, cuida de proteger as famílias que estão sob a tutela deles, cuida de conseguir emprego para quem não tem, cuida da conservação comunitária, de conservar ruas, praças, de manter um ambiente organizado, cuida de evitar baderna. Você está vendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a milícia assume as funções do Estado. A milícia faz pelas pessoas, muitas das vezes, nas regiões de favela, o que o Estado não faz. Porque o Estado não chega com emprego. O Estado não tem chegado com muita assistência. E a milícia chega. Então você entende que para uma população denunciar fica mais difícil. Você entende que para as pessoas sob tutela da milícia não vai haver possibilidade de contar onde está o chefe? Porque isso pode representar a perda de diversos privilégios, a perda de perspectiva de vida. Então nós temos aqui um poder disciplinador no sentido de criar uma ordem social.
alinhada a um novo código de conduta. Vamos dizer então que a partir desse laço social, a milícia faz um novo contrato social, já que o contrato de direito não é mais executado. Qual era o contrato de direito? Constituição Federal de 88, não é? A partir da Constituição e dos poderes constituídos dentro dela, cidadania, dignidade, segurança, educação, saúde, trabalho, tudo seria garantido pelo Estado. Se esse contrato é rompido, se esse contrato não é mais bilateral, né? Se ele não é mais garantido pelo Estado, por que as pessoas vão ainda se segurar dentro da lei e da ordem? Então, contrato rompido produz novos contratos. Ou seja, a milícia traz para as regiões onde ela atua uma nova ordem de poder, e essa nova ordem de poder assegura o que o Estado não tem feito. Sem contar, né? Vamos dizer assim, um controle pela força, que é bastante convincente, digamos assim. É um misto de força com um laço afetivo, porque existe a dimensão ali de condução, de comoção, é muito frequente, e isso garante que as pessoas se tornem mais aliadas do que é julgado como crime, do que aliadas de um Estado corrupto, né, ausente e que não cumpre a legislação que prometeu cumprir. Então, entre um Estado hipócrita e degenerado e uma estrutura miliciana presente e que sustenta as necessidades desse povo, as milícias têm ganhado cada vez mais afeição. E aí você vê, né, a ingenuidade das forças policiais querendo invadir o morro, querendo combater com, né, as poucas armas que tem, frágeis, comparadas às do narcotráfico, uma estrutura tão complexa de poder como essa. Porque é um poder que vem de uma construção, né, moral, um novo ordenamento moral, um novo contrato político e uma nova relação afetiva. Ou seja, dentro da construção miliciana existe a retomada de uma solidariedade mecânica já perdida dentro dessa estrutura contemporânea, né? Mais vinculada à ordem por respeito, por noção de autoridade, por ameaça muitas das vezes, por medo, mas que acaba dando resultados, do que do laço econômico brutal e seco, como a gente vive nos últimos tempos. Você está me entendendo? Então, essa força, esse afeto aqui, tem uma dimensão de paternalismo muito grande, né? Assim como esse laço social. E esse paternalismo, minha senhora, agrega, segura, mantém com muito mais intensidade do que as nossas mentiras políticas contadas todos os dias, né? Bacurau, talvez, que é uma das obras cinematográficas de maior expressividade do último ano, retrata bem isso, de como esses laços são muito mais fortes e de como o Estado realmente abre precedente para isso. Então, o Estado acaba se tornando culpado por negligência, né? E aí, para essa população, a formação miliciana é heróica. Você está vendo como você está lidando aqui com uma nova rede de valores? Aqui não é só um novo contrato social, então é uma nova rede moral mesmo, uma nova estrutura moral, né? Novo arcabouço moral. Veja que aqui se assemelha muito ao que nós temos dos super-heróis. Qual grupo de super-heróis você acompanha aí? Vamos pegar a Liga da Justiça, que eu gostava mais na infância, porque esses Vingadores aí eu nem sei quem são. Veja só,
Numa estrutura de Liga da Justiça, lá, Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Companhia Limitada, você tem visivelmente um Estado falho que não consegue cumprir as suas funções dentro da norma social prometida e instituída. As cidades onde esses heróis vivem estão perdidas e entregues ao descontrole, ao abandono, ao medo, ao pânico, ao completo descaso. Então, pessoas com uma possibilidade real de controle, pessoas com uma possibilidade real de estabelecer um novo contrato social, de estabelecer novos laços afetivos com a população, assumem o poder, O Senhor Batman assume o poder de Gotham, não é? Senhor Super-Homem assume o poder de... não me lembro mais o nome da cidade do Super-Homem, fugiu agora. Até o ponto em que o poder deles cresce tanto que ele se torna transfronteiriço e eles passam a ter um satélite em órbita para monitorar o planeta inteiro. Enquanto o Estado tenta, promete fazer alguma coisa, a Cadmus está lá pelejando para fazer sentinelas e para fazer alguma coisa, um grupo de apoio para fazer as suas funções, mas não dá conta, não se atualiza. E ali você vê na Liga da Justiça a questão sendo tão profunda que até as disputas milicianas, as brigas por poder, também aparecem por domínio de território, porque há outras milícias querendo tomar conta. Você tem ali a milícia dos vilões, os que são da terra, os que invadem, Então, é uma construção perfeita. Aí eu te pergunto, assim, só por acaso, você gosta mais de quem? Você gosta mais do Estado débil, fraco, que tenta, muitas das vezes, derrubar esses heróis fora da lei? Ou você gosta mais do Batman, do Super-Homem, da Mulher Maravilha? Você está me entendendo? Então nós começamos a admirar isso ao ponto de eleger e colocar na presidência da República. Isso aí, minha senhora, é nessa direção aí que nós estamos seguindo. Tentaram uma tipificação para crime de milicianos, 2012, no Congresso. Não funcionou muito até agora. Prevê o quê? De 4 a 8 anos de reclusão. As cadeias são redes de controle muito fortes do crime organizado. Então, não chega a ser... Tirar esses novos heróis do caminho é sensato. Você teria coragem de peitar um Super-Homem? Ele pode destruir tudo que ele protege hoje. Você tem aqui uma base de força perigosa. E você não tem a Kryptonita. Então, quem vai peitar esse povo? E a força de inteligência no Brasil não está lá muito apta para isso, não tem lá muita força para isso, Muitas das vezes esses milicianos destroem a si mesmos, entre as disputas por território, mas o Estado é um franguinho só assistindo mesmo, Então, qualquer nível de saída para essa discussão pesada dentro de segurança pública passa inevitavelmente por uma revisão do sistema de justiça. Vivo dizendo isso. Focado em quê? Focado em inteligência. Sempre. Não existe possibilidade de lidar com esse cenário complexo de segurança pública no Brasil sem passar por um sistema real de inteligência, de estudo sobre o que é a formação miliciana brasileira do século XXI. O que ela se tornou, quão complexa é, quais são os seus domínios, quais são as suas raízes, por onde ela caminha, qual é o lastro do dinheiro que ela deixa, como lidar com isso. Aqui você tem inúmeras instituições que, a partir de um pacto intersetorial, precisam trabalhar para conseguir gerar um olhar mais centrado aqui.
Nós temos aqui o Ministério da Justiça, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, nós temos as Secretarias de Segurança Pública, nós temos o Sistema Unificado de Segurança Pública e nós temos as formações policiais, que precisam unidas, né? Aqui no caso civil, militar, unidas para estudar, compreender, para depois agir sobre a realidade. Não adianta ir descer no pau, não adianta ir com as arminhas minguadas para o morro, não adianta achar que vai desmontar uma boca de fumo e você vai acabar com a formação do crime organizado pelo Brasil lá dentro. Você precisa estudar o contexto, saber de onde vem, até onde alcança, para saber se é possível vencer, se é possível negociar, ou de que maneira conviver com isso, porque eu acredito que vai ser o caminho, é conviver, não tem como destruir. Como conviver com isso, sem nos afetarmos tanto pelo poder que eles exercem. Isso demanda um projeto de longo prazo, reunindo especialistas e dedicando-se arduamente a essa tarefa de entender o Brasil, entender a nossa taxonomia, de saber exatamente o que é esse corpo social e por onde esse RNA mensageiro distorcido tem copiado estruturas de poder, né, ao longo dos últimos séculos de formação política. Talvez, mas é talvez assim, nós possamos ter a segurança pública como uma realidade no nosso Estado.